dia 7º ano. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo dos números racionais. Por favor, pegue o seu livro, o Caderno 1 de Matemática. Estamos na página 50. Números racionais. Acompanhe em casa, por favor. A razão entre dois números inteiros, positivos ou negativos, pode resultar em uma fração positiva ou negativa, conforme o sinal do numerador ou do denominador. Ele deu o exemplo, menos 5 dividido por menos 8. Uma outra forma de representar essa divisão é 5 sobre 8, menos 5 sobre menos 8. Nós lembramos que menos com menos dá mais, 5 sobre 8 é uma fração positiva. B. 2 dividido por menos 13, 2 sobre menos 13, mais com menos dá menos. 2 sobre 13 é uma fração negativa. A fração positiva ou negativa pode ser representada também na forma de número decimal, exato, ou decimal periódico. O exemplo A, 1 sobre 2. Dividindo 1 sobre 2, você terá meio, que é um decimal exato com uma casa decimal. O exemplo B pede para transformar uma fração para um número decimal. Provavelmente, já nos anteriores, você já aprendeu a fazer isso. Lembrando que é 3 sobre 100, menos 3 sobre 100. Menos, carrega o sinal, menos. 100 quer dizer que, como tem dois zeros, após a vírgula tem que ter duas unidades. 0,03, que é um número decimal exato com duas casas decimais. Menos 2 sobre 3 é igual a menos 2,6666, que é um número decimal com infinitas casas decimais. Bem, queridos, todo número que ele resulta da divisão de dois números inteiros, ele é denominado de número racional. A letra A, 28 sobre 7. 28 e 7, a divisão de dois números inteiros, vai dar um número racional, que é 4. Número racional natural. 0 dividido por 6 é 0, que é o número racional natural. 30 dividido por menos 10 vai dar menos 3. Mais com menos dá menos, corta os zeros, fica 3 sobre 1, o 1 de baixo não precisa aparecer, só 3, que é um número racional inteiro negativo. Menos 9 dividido por menos 6. Menos com menos dá mais, por isso some o sinal. Simplificando essa fração, que é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, dá 3 sobre 2. 3 sobre 2 é a metade de 3, que é 1,5. É um número racional não inteiro, mas é um decimal exato. 2 por menos 5, mais com menos dá menos. 2 por 5, dividindo 2 por 5, dá 0,4. Menos 0,4, que é o número racional não inteiro, exato. 17 dividido por 15 vai dar 1,1333333. É um número racional não inteiro, decimal periódico. Por quê? Repete, 33333. Você conhecia até agora só os seguintes conjuntos. Os conjuntos dos números naturais, representado por N maiúsculo, que é do 0 até 1, 2, 3, 4, 5, até mais infinito. São os números positivos. Depois, o conjunto dos números inteiros, representado pelo Z maiúsculo, que é do 0, os números positivos, mais os números negativos. A partir de agora, nós vamos começar a conhecer o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. Olha uma dica para você não esquecer mais. A expressão racional
vem da palavra razão. Razão é divisão. O símbolo que, para o conjunto dos números racionais, pode ser associado a quociente, divisão. Então, a divisão de dois números inteiros dará um número racional. Ficou mais fácil de entender o conceito, né? Bem, não há como representar no conjunto dos números racionais por numerações de seus elementos, como é o caso do conjunto dos números naturais e dos inteiros. Isso porque, entre dois números racionais inteiros, há uma infinidade de números racionais. Entre 1 e 2, por exemplo, nós temos infinitos números. 1,1, 1,01, 1,002, 003. Entre o 1 e o 2 na reta numérica, existem infinitos números. Então, não dá para representar como nós representávamos nos números inteiros e nos números naturais. Logo, para dizer que um número pertence ao conjunto dos números racionais, ele é representado assim, ó. O conjunto dos números racionais é constituído por todos os números obtidos pela razão de dois números inteiros. Divisão de dois números inteiros. Sendo que A pertence ao conjunto dos números inteiros e B pertence ao conjunto dos números inteiros, sendo que B é diferente de zero. A pode assumir qualquer valor, B pode assumir qualquer valor, sendo que ele não pode assumir o valor zero. Qualquer valor, exceto zero. Note que o conjunto dos números racionais é uma ampliação do conjunto dos números inteiros, já que ele inclui os números inteiros. Podemos dizer que Q é formado pelos números inteiros, acrescido das frações não inteiras e dos números decimais exatos ou periódicos. Veja o esquema. Conjunto dos números naturais, acrescido dos números negativos é o conjunto dos números inteiros, e acrescido das frações não inteiras, decimais exatos e periódicos é o conjunto dos números racionais. Uma representação disso ficaria assim. O conjunto dos números racionais são as frações inteiras, frações não inteiras, decimais exatos e periódicos. Quando você dividir dois números inteiros, pode ser que dê um decimal exato ou um decimal periódico, que é aquele que se repete. Porém, existem números decimais que não são racionais. Por exemplo, 0,3133333331. As reticências indicam que o número possui infinitos algarismos, depois daquelas que foram apresentados. Como ele não é periódico, quando você dividiu dois números inteiros, a resposta deu assim, ó, não repete os períodos, não é periódico, então esse número não pertence ao conjunto dos números racionais. Se o número decimal não é decimal exato e nem periódico, ele não é racional. Em outras palavras, isso significa que ele não pode ser obtido com o resultado da divisão de dois números inteiros. Trata-se de um outro tipo de número, denominado número irracional, que você aprenderá sobre este tipo de número mais adiante em nossos estudos. Dividiu dois números inteiros, deu um decimal exato ou um decimal exato periódico. A resposta no final se repete, depois da vírgula há um padrão de repetição, faz parte dos conjuntos dos números racionais. Se você dividiu e ficou assim, ó, não é um padrão, faz parte do conjunto dos números irracionais, que aí já são cenas dos próximos capítulos. Bom, queridos, agora, por favor, vire a página do seu livro. Vamos fazer a parte de parada obrigatória, na página 52. A 7ª questão nos diz assim: escreva na forma de número decimal e na forma fracionária,
mais simplificada possível os números racionais associados a cada situação descrita a seguir. Letra A. Meu saldo bancário é positivo em R$ 43,50. Amado, como é que você escreveria se o saldo bancário dessa pessoa é positivo? Na frente do número tem que ter o mais ou menos? Mais. Como você escreveria R$ 43,50? 43,50. Você já escreveu na forma decimal. Já escrevemos na forma decimal, conforme a questão pediu. Agora passar de decimal para fração. 43,50 sobre 10. Por que sobre 10? Lembra que depois da vírgula pode ter infinitos zeros que não conta? Só conta até o 5. Temos que ter uma casa decimal. Por isso, o 10. Vamos conferir nossa resposta, se está certa? Bom, já escrevemos número decimal na forma fracionária, só que ele também nos diz na forma mais simplificada possível. Eu ainda posso simplificar essa fração. Como ela é divisível por 5, porque eu sei que ela é divisível por 5, porque termina em 5 e termina em 0. Eu posso simplificar a minha fração por 5. 435 dividido por 5, 435 dividido por 5 deu 87. 10 dividido por 5 deu 2. Forma decimal, forma fracionária e a forma fracionária mais simplificada possível. Porque eu não posso continuar simplificando, porque o número de cima, o de baixo, só é divisível por 2. E o de cima não é divisível por 2. Então, eu não posso continuar simplificando. Vamos ver se a nossa resposta bate com a questão? Iremos agora à letra B de bola. A temperatura em Erechim atingiu 2 graus e 3 décimos negativos. Negativos. Já sabe que antes de escrever em número decimal, já sabe que é menos. Como você escreveria 2 graus e 3 décimos? Pensa um pouquinho. Perfeito. 2,3. Para passar 2,3, número decimal para a forma fracionária, fica menos 23 sobre 10. Por que 10? Uma casa depois da vírgula. Não dá mais para simplificar. Acabou aqui. Conferindo nossa resposta. Tudo certo. Letra C. Um mergulhador atingiu 8,25 metros abaixo do nível do mar. Essa questão tem uma pegadinha. Se diz abaixo do nível do mar, abaixo. Esse 8,25 é positivo ou é negativo? Negativo. Menos 8,25. Para transformar esse número decimal para uma fração, vai ficar menos 825 sobre 100. Por que sobre 100, professora? Porque depois da vírgula tinha duas casas, então tem que ter 2 zeros. O aluno afobado, ele já ia parar aí, já transformou de número decimal para fração. Só que a questão pede na forma mais simplificada possível. Ainda não está. Nós podemos simplificar por 5. Dividir em cima e embaixo por 5. Por que por 5, professora? Porque o número é terminado em 5 e também é terminado em 0. 825 dividido por 5 deu menos 165. 100 por 5, 20. Ainda dá para continuar simplificando. Menos 165 por 5 deu menos 33. 20 dividido por 5 dará 4.
menos 33 sobre 4. Agora, não tenho mais como continuar simplificando. Então, transformar esse número decimal para fração deu menos 33 dividido por 4. Vamos conferir nossa resposta? Nos itens a seguir, alguns números racionais estão expressos na forma de divisão de dois números inteiros. Escreva-os na forma de fração irredutível e encontre o número inteiro ou o número decimal equivalente. Continuamos com a ideia de fração. 15 sobre menos 3. Queridos, aqui na frente do 15 tem um mais que não está aparecendo, né? Mais com menos dá menos. 15 dividido por 3 dá 5. Letra B. Menos 6 dividido por menos 9. Letra A. Menos com menos dá mais. Eu não posso dividir, mas eu posso simplificar a fração, que é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. 6 por 3 dá 2, e tu dá 3. 2 terços. Simplificando, 2 terços é 0,666. Escreva os números. Um racional inteiro e negativo. Pensa no conjunto dos números inteiros, que seja qualquer um inteiro que seja negativo. Menos 3 é o exemplo que o livro dá. Mas pode ser qualquer um. Menos 2, menos 4, menos 3, menos 17. Pensa no número racional, não inteiro e positivo na forma de decimal exato. Na forma de decimal exato é um número com vírgula e que termine, tipo 1,5, 2,5, 2,7. O livro deu como exemplo 3,2. O número que seja decimal periódico, período, que se repita. Depois da vírgula tem que ter um padrão de repetição. Um decimal negativo que não seja racional. Para que ele não seja racional, decimal, ele não pode ser periódico. O número que vem depois da vírgula não pode se repetir. Não pode ter um padrão. Por exemplo, 1,13141723 é um número que não seja racional. A décima é muito simples. Ele te dá o conjunto dos números naturais, os inteiros e os racionais. Aí você vai ver onde entra cada um deles. O 0, óbvio, números naturais. O 5 você vai dizer aonde. O 5 sobre 8 é uma fração, né? 1 sobre 22, 18 sobre 6. Parece, a princípio, ser uma fração. Mas 18 sobre 6, na verdade, é uma fração aparente, porque 18 é divisível por 6. Faz essa divisão, aí você vai ver em qual conjunto que ele está. 35 sobre 7, você vai dizer onde é que ele está. Você já está familiarizado com a reta, porque nós já aprendemos a localizar com os números inteiros. A reta, ela cresce da esquerda para a direita. Esse é o sentido positivo da reta. Quanto mais o número tiver para a direita, maior será o número. Entre A e C, o C é maior, tá? No sentido crescente da reta. A figura diz os pontos A vale 2, o ponto B vale 3 e o C vale 4. Eu só estou lendo lá em cima. Dividindo-se o segmento AB em 5 partes iguais, 1, 2, 3, 4, 5. Obtemos que de A para B, nós temos uma unidade. 1 dividido por 5 vai dar 0,2. Isso quer dizer que cada segmento desse aqui
vai subindo 0,2. A vale 2, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3. Como é que eu sei? De A para B, nós temos uma unidade, dividiu em 5 partes iguais, então cada pedacinho vale 0,2. De B para C, já que eu sei que sobe 0,2, a questão pede o ponto P. Subiu uma unidade, 2,2, o que? 2,4, R 2,6. De B para C, nós também temos uma unidade, só que agora ele foi dividido em 10 partes iguais. Em 10 partes iguais. 1 dividido por 10 vai dar 0,1. Isso quer dizer que a cada pedacinho desse é 0,1. 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7. Tudo bem? É fácil achar os números na reta, os números racionais na reta. Bora ver se você está entendendo o raciocínio. Quem é maior, 3,4 ou 3,7? 3,7. Entre agora os números P e S. Quem é maior? S. 2,8 é maior que 2,2. Bom, queridos, por hoje ficamos por aqui. Terminamos a página 53 do caderno 1 de matemática. Eu peço que você continue esse período de aula assíncrona, que você continue estudando a página 54 e a página 55. Lá falará sobre módulo e comparação dos números racionais. Espero vocês na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.